Luís XV tinha um bordel secreto para menores de idade em Versalhes, tudo sob o comando calculado da própria amante oficial dele, a Madame de Pompadour. Essa é a lenda, mas o quanto disso realmente aconteceu? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás do Parc aux Cerfs, provavelmente uma das histórias mais distorcidas de toda a monarquia francesa, porque quando você começa a separar documento, memória, propaganda e fofoca, descobre que algumas partes foram exageradas absurdamente, outras continuam desconfortáveis, mesmo sem exagero nenhum. Vamos começar corrigindo o próprio nome, porque Parc aux Cerfs originalmente nem era o nome de uma casa. Era o nome de um bairro inteiro de Versalhes, erguido sobre um terreno de um antigo cercado de cervos que o Luís XIII mantinha ali séculos antes, usado para a própria caça real. Só que sob o reinado do Luís XV, esse nome de bairro passou a ser usado na fofoca popular para designar uma casa específica dentro daquela região. Um pavilhão modesto comprado pelo próprio rei em 1755, localizado no número 4 da rua Saint-Médéric. E aqui a gente tem o primeiro mito. Essa casa não era um palácio nenhum, não tinha corredor infinito, cheio de quartos, não abrigava exército de mulheres morando junto como uma fantasia de harém oriental. Segundo o relato da época, incluindo de uma criada próxima chamada Madame du Rassot, a casa geralmente abrigava uma ou duas jovens por vez e às vezes ficava completamente vazia por 5 ou 6 meses seguidos. Não era operação contínua e organizada em escala industrial. Era uma casa pequena, discreta, que passava temporadas inteiras sem uso nenhum. Além disso, o rei, na maior parte das vezes, nem ia até a própria casa. As jovens é que eram levadas discretamente até o palácio, através de uma logística cuidadosa, para um cômodo específico dentro do próprio apartamento privado dele, apelidado internamente de Trebuchet. Pequeno, escondido, funcionando quase como armadilha discreta escondida dentro da própria arquitetura real. A imagem popular do rei visitando regularmente uma casa cheia de mulheres esperando ele simplesmente não bate com a estrutura real e bem mais modesta que a documentação histórica mostra. E é importante entender também da onde surgiu essa fama de harém oriental grudado na imagem do Luís XV, porque não foi acidente cultural aleatório. A França daquele século inteiro vivia fascinada com relatos de viajantes voltando do Império Otomano, contando sobre haréns de sultão, cheio de centenas de mulheres vivendo em reclusão total. Era aquele imaginário exótico que já estava circulando fortemente na própria cultura popular francesa, antes mesmo do escândalo do Parc aux Cerfs estourar. Então, quando a fofoca sobre a casa discreta do rei começou a vazar para a corte e depois para o próprio povo, ela caiu dentro de um molde narrativo já pronto e emocionalmente carregado. Bastou juntar um rei licencioso com casa secreta para a imaginação popular preencher o resto sozinha, encaixando aquela história real e modesta dentro do figurino gigantesco de um harém otomano que já fascinava todo mundo havia décadas. E é por isso que a lenda cresceu tanto mais rápido do que o próprio fato conseguia sustentar. Mas quem eram essas mulheres? Elas tinham entre 14 e 18 anos e vinham, em geral, de uma origem social modesta, filhas de comerciantes, artesãos e funcionários de nível médio. Não eram nem nobres e nem aristocratas. Existe até uma lenda que tinham meninas de no mínimo 9 anos lá, mas isso não é verdade. Isso é invenção sensacionalista sem base histórica sólida, que foi rejeitada por historiadores sérios que estudaram esse período. O caso mais jovem, bem documentado, é de uma garota apelidada a Pequena O'Murphy, chamada de Marie-Louise O'Murphy, e registrada pelo próprio Casanova com cerca de 13 anos de idade quando foi notada pela primeira vez. Jovem demais para os padrões modernos, sem dúvida nenhuma, mas não chega ao exagero dos 9 anos que o povo fala. Outras jovens conhecidas são Marguerite Catherine Reinald e Lucie Madeleine de Stague, recrutadas dentro do mesmo sistema. E existe também o registro de uma menina que foi recrutada aos 11 anos, mas para passar por esse período de treinamento antes de ser instalada de fato naquela casa aos 16. Detalhe perturbador que mostra
o quanto essa operação inteira envolvia um planejamento calculado de longo prazo, não uma decisão momentânea de momento, tipo, ai, gostei, vai lá deitar com o rei. Mas o que acontecia com essas jovens depois? Elas recebiam uma pensão financeira e até um dote. Quando engravidavam, o próprio rei reconhecia os filhos, geralmente de forma discreta, e frequentemente arranjava casamento posterior para a própria mãe com algum membro da casa real, tipo de arranjo para resolver a situação social dela depois que o relacionamento com o rei terminava. Então não era um simples descarte total depois do uso, não que isso melhore alguma coisa. Mas como que era esse recrutamento? Meninas de origem humilde eram observadas muitas vezes em ruas ou feiras parisienses por gente ligada indiretamente ao próprio esquema. Algumas fontes mencionam alguns intermediários trabalhando quase como uma espécie de olheiro, notando as aparências físicas e reportando. Uma vez selecionada, a jovem passava por um período preparatório, recebendo instrução básica de etiqueta, postura, comportamento esperado dentro daquele ambiente completamente diferente da própria origem social dela. Só que aí, depois desse preparo, era que ela era efetivamente apresentada, quase sempre sem saber que cavaleiro ela ia conhecer. Ela não sabia que era o próprio rei da França. O detalhe que reforça ainda mais o quanto aquele sistema inteiro era desenhado para proteger a identidade do rei por trás da câmara e de descrição, né, calculada. E existe ainda uma camada mais complexa nisso. Nem toda jovem que passava pelo período preparatório inicial acabava de fato conhecendo o rei pessoalmente. Algumas eram descartadas ainda na etapa de seleção por qualquer motivo que a documentação da época não detalha completamente. Podia ser questão de aparência, comportamento considerado inadequado ou simplesmente mudança de circunstância que tornava aquela candidata menos conveniente naquele momento. Esse filtro, em múltiplas etapas, reforça mais uma vez a imagem de operação cuidadosamente controlada e discreta, bem distante do estereótipo popular, daquele nossa, harém caótico, né? Que recebe qualquer mulher bonitinha, sem nenhum critério. Parecia meio que um recrutamento de uma Miss Brasil, sabe? Eu ando assistindo um seriado das Team Leaders do Dallas Cowboy, é mais ou menos isso. Provavelmente você também ouviu falar nessa história que quem administrava tudo como se fosse uma cafetina era a Madame de Pompadour, a amante oficial mais famosa do Luís XV, que escolhia pessoalmente cada substituta para a cama do reino, uma espécie de sacrifício estratégico frio para ela manter a posição de poder político. Só que essa versão não bate com a documentação real. Quem administrava o dia a dia daquela operação inteira era o primeiro valete da Câmara do próprio rei, um homem chamado Dominique Lebel. A biógrafa mais respeitada da Pompadour, Nancy Mitford, escreveu com todas as letras que a Pompadour não teve absolutamente nada a ver com isso e que os próprios encontros eram de fato recrutados pelo valete da Câmara do Rei e não por ela. E essa distinção importa tanto porque a Pompadour, depois que a própria relação física dela com o rei já tinha esfriado lá por volta de 1752, provavelmente tolerava e até encorajava, sim, esse arranjo de forma indireta, mas por um motivo pragmático, não era crueldade. Ela queria garantir que nenhuma dessas jovens específicas conseguisse virar uma rival política real, né? Pela posição de favorita oficial da corte. Manter o rei satisfeito através de encontros casuais e discretos, sem status formal nenhum, protegia na prática a posição, né, da Pompadour. Então ela não era uma cafetina calculista, que além da popular pinta, mas também não era completamente alheia ao inocente do arranjo inteiro. Era mais uma questão de tolerância estratégica, porque o trabalho sujo mesmo, a logística real do dia a dia, ficava por conta do valete Lebel, o homem cuja própria história pessoal quase nunca aparece contada, do jeito que daria um destaque dramático de falar que, nossa, a Pompadour, meu Deus do céu. E esse apagamento histórico específico do próprio Lebel é interessante da gente analisar também. Ele serviu o rei durante décadas inteiras, ocupando o cargo mais próximo fisicamente possível do próprio monarca. Primeiro, o valete de câmara significava na prática ter acesso íntimo à rotina pessoal do rei, que praticamente nenhum outro cortesão tinha, vestindo ele de manhã, ajudando na própria higiene pessoal, dormindo frequentemente em um quarto adjacente, pronto para qualquer chamada noturna. Era uma posição
relação de confiança absoluta, construída ao longo de anos de serviço real e leal e discreto, exatamente o tipo de relação de proximidade que tornava alguém como Lebel o candidato perfeito para assumir aquele tipo específico de tarefa delicada que exigia sigilo total e lealdade comprovada. E talvez seja justamente por causa dessa posição de subalterno discreto, sem status nobre nenhum, sem ambição política própria visível, que a história popular preferiu esquecer e colocar o holofote inteiro em cima da Pompadour. Afinal, mulher poderosa, inteligente, com influência política real e visível na própria corte, faz personagem bem mais interessante de vilanizar dentro da narrativa popular do que um criado leal cumprindo ordens em silêncio. E agora entra a parte que seria cômica se não fosse trágica. O Luís XV não era um libertino frio e sem consciência nenhuma. Ele era, ao mesmo tempo, um homem atormentado por culpa religiosa católica profunda, torturado pela mesma consciência de estar vivendo em um pecado mortal constante. E por isso ele passou cerca de 30 anos sem comungar. Não era porque ele não acreditava em Deus, muito pelo contrário. Luís XV era profundamente católico e sabia que, segundo a própria religião, estava vivendo em pecado por causa dos adultérios. Então, ele assistia à missa normalmente, mas não comungava porque acreditava que receber a comunhão naquele estado seria profanar o sacramento. Ou seja, ele acreditava que estava pecando, sentia culpa por estar pecando, tinha medo das consequências, mas parar de pecar aparentemente estava fora de cogitação. Aí, quando o rei achou que ia morrer, a coisa mudou. Em 1744, quando ele adoeceu gravemente em Metz durante a campanha militar, e a notícia de que o próprio rei podia estar morrendo se espalhou por toda a França com uma velocidade impressionante, o episódio, então, que ficou marcado historicamente com o momento que ele recebeu o apelido de um bem-amado, foi por causa dessa onda de reza popular espontânea pedindo pela própria recuperação dele. E aí, nesse momento, então, que a água bateu na bunda, ele voltou a comungar. Depois daquele período de abstenção, só que poucos anos depois, já recuperado, ele voltou para o mesmo padrão de vida que tinha gerado aquela crise de consciência religiosa em primeiro lugar. Ciclo repetido de pecado, culpa, quase reconciliação em momento de crise e retorno ao próprio hábito antigo assim que o perigo imediato passava. Enfim, o Luís XV preferia ficar longe dos sacramentos a recebê-los, enquanto continuava vivendo daquela maneira super louca. 30 anos de culpa religiosa. E aparentemente nenhuma disposição de resolver justamente a parte que estava causando a culpa. Tem muitos religiosos que fazem isso hoje em dia, né? Dizem também que ele rezava junto com cada jovem antes de qualquer encontro íntimo por medo específico de contrair sífilis através daquele contato. Existem alguns historiadores que contestam essa oração conjunta, mas o que é certeza é que tinha justificativa para isso. Luís era um homem devoto, atormentado por culpa, então, e viveu décadas de contradição entre fé e hábito de pecado, que ele não conseguiu abandonar, ou também talvez não quis, né? Enfim, existe outro detalhe pouco contado que reforça esse retrato do homem dividido. Luís XV mantinha, paralelo a toda essa vida de contradição pessoal, interesses intelectuais sérios por ciência, geografia, cartografia, chegando até a financiar algumas expedições. Não era um homem simples de categorizar como vilão puro, nem como vítima da própria posição. Luís XV era uma figura complexa, capaz de rigores científicos numa esfera de vida e de completa falta de controle emocional em outra. O tipo de contradição humana que a história real entrega, que é bem mais rica do que qualquer versão simplificada de uma série que coloca as pessoas como ele é vilão, ele é herói. Enfim, vamos fechar esse vídeo com um número que mais costuma ser exagerado nessa história inteira. Quantas mulheres realmente passaram pelo Parque aux Cerfs ao longo dos 16 anos inteiros que a operação existiu? Entre 1555 e 1771. A própria Madame du Rassou, testemunha próxima da época, escreveu que o número total dessas vítimas, palavras dela mesma, não deve ter ultrapassado umas 30, considerando que o rei manteve aquela casa funcionando só naquele período de 16 anos. E o historiador francês Théophile Lavalée, trabalhando décadas depois com acesso aos registros mais amplos, chegou independentemente numa estimativa bem parecida, em torno de 30 mulheres no total, ou seja, não o número sensacionalista de mais de 1000. E de onde vem então esses números maiores, que às vezes ainda circulam por aí, até em canais de YouTube, viu? Ou TikTok, ou Instagram, de gente que não é historiador. Claro que vem sempre daqueles panfletos hostis
que sempre são feitos contra a monarquia, e nesse caso foram espalhados durante o período revolucionário francês, que ocorreu décadas depois. Existe até um panfleto específico de 1790, já em plena efervescência revolucionária, com um título dramático ligando Parcours Cerfs direto ao próprio déficit financeiro da corte francesa, numa tentativa clara de transformar esse escândalo sexual em um símbolo de desperdício e corrupção real generalizada. Não que o escândalo real precisasse de exagero nenhum para ser perturbador, viu? 30 jovens de origem modesta, muitas adolescentes, passando por relacionamentos desiguais de poder brutal com o rei mais poderoso da França, já é uma história suficientemente grave sozinha, mas inflar aquele número para centenas ou milhares, em base documental, é o tipo exato de exagero histórico que a gente precisa aprender a reconhecer e desmontar. E o que a gente faz aqui sempre. E o pior é que o neto dele, o Luís XVI, que nem tinha nascido ainda, quando aquela casa funcionava, acabou carregando parte do próprio peso simbólico daquele escândalo antigo, incorporado dentro do discurso revolucionário maior contra a monarquia inteira como instituição podre precisando ser derrubada. É o tipo de fenômeno histórico comum, um escândalo real que é reciclado décadas depois, inflado e reaproveitado como munição retórica para uma causa política completamente diferente. E se você chegou até aqui, então, comenta para mim. Você já tinha ouvido essa versão real do Parkour Surfs antes ou só conhecia a lenda do harém gigante? Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro, porque nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã pro próximo Steph Flix.